Eu sou o André, você está no filme de hoje e hoje eu vou falar do excelente Robocop que desde o seu lançamento lá em 1987 continua incrivelmente e aterrorizantemente atual. É impressionante como o Robocop ainda faz sentido. Isso é ótimo porque o diretor ele conseguiu criar uma visão tanto preditiva quanto provocativa do futuro. Por um lado é extremamente ruim mesmo, porque se você considerar que um filme dos anos 80 continua tão atual até hoje, significa que muitos dos problemas que existem há mais de 40 anos continuam em vigor. Toda aquela sociedade, toda aquela mesquinhez continua até hoje. O filme ele se passa num futuro assim não muito especificado, uns anos à frente no futuro, mas é impressionante como a crítica social e tudo que envolve ele não envelheceu um dia que seja. O diretor, o Paul Verhoeven, ele conseguiu pegar aquela essência, aquele churume da sociedade norte-americana daquela época e transcreveu de uma forma muito inteligente para a tela, porque ele pega assim de uma maneira que ele consegue mostrar para a sociedade o quão ruim ela é, e mesmo assim essa sociedade aplaude ele porque é um excelente filme. Olha como tem essa dualidade interessante. Ele pega um espelho e mostra para a sociedade o quão horrível ela é, a sociedade fala: nossa, olha o quão horrível nós somos, e eles gostam. É interessantíssimo isso. E como ele faz isso? Ele faz isso de uma forma tão brilhante, tão inteligente. O diretor, o Paul Verhoeven, ele consegue mostrar o mundo além de Detroit, porque Detroit é onde se passa toda a situação do Robocop, mas o planeta Terra, de forma geral, tem muito a acrescentar. Isso graças aos telejornais que o diretor mostra, porque aí a gente consegue ver o que está acontecendo no mundo pelo olhar, claro, dos telejornais. Como, por exemplo, uma coisa muito interessante que aconteceu é o seguinte: uma notícia falando que um satélite perdeu o controle e tacou fogo num país lá, não sei exatamente. Aí tá falando que tá tendo guerra no México, tá tendo alguns acontecimentos na Europa e em outros locais do planeta. Isso são só pequenos detalhes, fora alguns outros elementos, como, por exemplo, programas de comédia extremamente caricatos. Tá tudo ali. Claro que assim, nos anos 80 o normal seria telejornais. Hoje, se fosse fazer uma versão atualizada de Robocop, não que tenha, vai ter crítica aqui no canal, mas espera um pouco que vai sair em breve. Provavelmente seriam redes sociais ou alguma coisa do gênero. E o mais interessante de tudo é que esses telejornais eles mostram todo esse mundo em volta, tudo que está acontecendo em volta, e como as megacorporações estão cada vez mais dominando o planeta. Se isso não é atual hoje em dia, é meio difícil de saber o que não seja atual. Por exemplo, a empresa OCP, que graças à compra da polícia, ela agora faz parte da polícia, ela está incorporada a uma empresa. Imagine os inúmeros motivos disso estar errado, como serviços sociais ou alguma coisa de importância vital estar associado a uma empresa é extremamente ruim, e isso é demonstrado no filme. E aí aqueles detalhezinhos que o diretor coloca de uma fórmula tão brilhante, que é, por exemplo, um dos comentários que o chefe de polícia fala para outro policial. Por exemplo, o que acontece? Esse outro policial tá falando: não, vamos entrar em greve porque isso é um absurdo, que não sei o que, não sei o que lá. O chefe de polícia vira para esse policial que está tentando entrar em greve e fala assim: quem você pensa que nós somos para entrarmos de greve? Bombeiros? Significa que os bombeiros entraram ou estão de greve naquela sociedade. Olha que inteligente! É só uma linha de diálogo que você monta todo aquele universo extraordinário do que possa estar acontecendo, e a gente já entende como esse mundo está sendo afetado. Agora vamos à história. Temos o nosso policial, que é o Murphy, que ele é brutalmente arrebentado por uma gangue. Não vou entrar em detalhes aqui, não vou usar palavras que possam derrubar o vídeo da plataforma, beleza? Mas você entende o que possa ter acontecido. E aí ele vai de arrasta. Só que no mundo das megacorporações, não é porque você não está mais atuante como ser humano que você não possa ser útil. Então a OCP, que é essa megacorporação,
pega o corpo do Murphy e traz ele de volta à vida com o Projeto Robocop, que é um policial que não se cansa, que não reclama, que não entra de greve e que não precisa receber salário. Essa é a premissa. E olha que interessante, como poderia ser um primeiro esboço de uma coisa que está para o futuro. Olha que interessante, porque você não precisa se preocupar com o ser humano, porque agora ele não é mais um policial, ele é um produto da OCP. E olha que interessante, mais e mais críticas sociais que o Paul Verhoeven traz. Não é porque o indivíduo precisa de alguma coisa que a corporação não possa ter. Olha que inteligente isso, olha que forma sucinta. Claro, se você não quiser prestar atenção nisso, beleza, mas nós vamos entrar nisso mais pra frente. Calma, calma. O vídeo é interessante porque esse filme tem tantas coisas para se abordar que não caberia só em um pequeno vídeo. Mas vamos lá, que é uma visão muito única dele. E o Paul Verhoeven, como ele é um diretor holandês, ele tem uma visão europeia em relação à América do Norte. Graças a isso não fica uma coisa de tiro, porrada e bomba só porque sim, não. Ele elabora um pouco mais e aquilo que eu falei. Coloca um espelho na frente da sociedade e a sociedade aplaude do mesmo jeito. Agora o que interessa de fato para a grande maioria das pessoas, ele continua sendo um excelente filme de ação. Você pode esquecer toda a crítica social e focar só na parte da ação. E fica muito legal. Eu acredito realmente que muitos dos que assistiram Robocop quando eram mais jovens assistiram mais pelo fato de ter essas cenas de ação do Robocop atirando, dele indo para trás das pessoas, dele resolvendo os problemas, do que de fato a crítica social. Crítica social você consegue perceber numa camada um pouco mais abaixo. Caso você não perceba, você só vai achar que aquele mundo é um pouco esquisito. Então nesse caso, funciona brilhantemente também como um ótimo filme de ação. E já que nós estamos falando das cenas de ação, o filme é violento. Violento, mas muito violento, muito gore. Ele é muito nojento em algumas coisas e violento. Mas aí eu fico pensando, será que não quis refletir a agressividade daquela sociedade, daquela opressão que existe naquela sociedade, por isso a violência toda? É impressionante como ele é extremamente atual. Claro, se não fossem pelo jeito que as pessoas falam e pelo figurino do filme, eu acreditaria que o filme se passasse agora, como se ele tivesse sido lançado semana passada, do tanto que ele pode ser atual. E isso é preocupante demais. Tem quase 2 horas de duração, para ser mais preciso 1 hora e 47 minutos, e vou ser honesto com vocês, ele continua sendo extremamente ágil, não parece que envelheceu, não parece que ficou datado, não. Tudo tem uma agilidade, tudo tem uma importância, tudo parece que é urgente. E é claro, conforme o filme vai avançando, ele fica mais ágil e necessário essa correria toda. O que permite, sendo bem honesto, que mantenha o público de hoje, que é muito mais agitado, preso nesse tipo de filme. É bem difícil de ficar falando só bem do filme, bem de tudo, tudo que poderia ser mais explorado em relação a esse filme, mas vamos tentar pegar alguns elementos que talvez poderiam ser mais bem aproveitados nesse filme, como por exemplo, a relação do Murphy com a família dele. Até tem, mas poderia ser um pouco mais bem elaborada, é isso. De forma geral, não tem muito do que se falar ou do que se criticar em relação a Robocop. Por exemplo, a trilha sonora, os efeitos especiais, é tudo tão bem feito. A trilha sonora que você deve lembrar se você assistiu é tan 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 tan. Você lembra qual que é? E os efeitos assim, são feitos em stop motion, que é aquela técnica de tirar uma foto, mexer um pouquinho, tirar outra foto, mexe um pouquinho, continua ótimo, fica perfeito. Por quê? Porque aí tem a questão dos robôs, eles se movem de forma mais robótica e funciona. Tem alguns elementos, algumas coisas que caem, claro, não vou entrar em tantos detalhes porque é uma crítica sem spoiler, mas alguns elementos que caem da janela, ou algumas outras coisas, e não ficou datado. Claro, se você começar a olhar com um olhar um pouco mais crítico e buscando os erros, aí você vai achar com certeza. E você, o que achou de Robocop de 1987? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.